Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, pelo visto, a aula promete. Separa aí seu material, seu caderno do aluno e vamos acompanhar. Acompanhe também a gente pelo Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Eu sou a professora Tayana e estou aqui acompanhando vocês no chat, participando da aula, juntamente com o professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, aqui mais uma vez, muito legal. Olá, vocês estão legais, gente? Tudo bem? Nós aqui, mais uma aula de língua portuguesa aqui, primeira série do ensino médio. Professora, que cidade é essa, né? Vamos continuar falando... Que cidade é essa? Vamos continuar falando do Arthur Azevedo, da peça O Rio de Janeiro, em 1877, tá? Só que a gente está ampliando, lendo aos poucos, né? E ampliando o debate, né? Claro, falando de urbanização, falando dos problemas da cidade e pensando, né, nos problemas que o Rio de Janeiro está enfrentando hoje, mas que não são exclusivos do Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro é muito a vitrine, né, e a gente vê muito na TV, né, nós aqui de São Paulo e as pessoas que moram no Rio, né, sempre estão no noticiário, mas acredito eu, e vocês falaram na última aula, né, que os problemas repercutem em todas, na minha cidade, na sua cidade, na nossa cidade, né, então é por aí. Então, antes de nós entrarmos no assunto, né, professora Tayana, diga, quais habilidades vamos mobilizar hoje? Então, vamos lá. A aula de hoje, como o professor já falou, né, é que cidade é essa e vamos aos objetivos e habilidades da aula. Reconhecer e analisar as diferenças e semelhanças no texto narrativo, comédia e tragédia, e posicionar-se criticamente ante aos problemas urbanos enfrentados pelas cidades brasileiras, com base nas atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. E as habilidades: identificar e explicar as diferenças entre comédia e tragédia, posicionar-se criticamente diante do texto, defendendo um ponto de vista coerente com base em argumentos. E vamos a essa aula que está muito interessante. Sim. Que cidade é essa? Antes de mais nada, eu queria que vocês fossem lá, pegassem o caderno do aluno, abrissem na página 96, Achei, vou abrir também aqui, olha, página 90, isso, 96, olha as atividades aqui. Na página 96 tem aqui, ó, Rio de Janeiro em 1877. É de verdade ele, é igual o seu, tá bom? Aqui e temos o texto e vamos tratar de alguns personagens do texto hoje. Porém, antes de começarmos, vamos lá, e coloca no seu caderno, 13 de setembro, coloca a data, língua portuguesa, título da aula, que cidade é essa? Então, vamos lá, eu peço que passem o slide, por favor, e coloquem na tela, porque o meu controle deu um probleminha aqui. A próxima tela, por favor. O que faremos hoje? Isso, o que faremos hoje. Opa, passei demais. Agora foi. Não foi? Agora foi. O que faremos hoje? Debater sobre os problemas urbanos das cidades brasileiras ao longo da história. Ler trechos da peça teatral Rio de Janeiro em 1877, de Arthur Azevedo, relacionando a questões da atualidade. E pensar em soluções para os problemas da nossa cidade. Vou ver se eu consigo passar o slide. Olha aí, consegui dessa vez. Então, gente, participe no chat conosco. Vocês estão vendo uma cidade, e qual cidade é esta? Compartilhe conosco, dê sua opinião. É uma cidade, vou dar uma dica para vocês, é uma cidade do Oriente, uma cidade importantíssima, uma cidade muito rica e famosa. Eu acredito que quem gosta de anime vai se empolgar em visitar, se empolga em ir, né? O pessoal geralmente quer ir lá. Estão respondendo já, professor. Qual cidade? João Vitor está falando que é Tóquio. Tóquio, João Vitor, parabéns, cara, Olha, parabéns. O pessoal está aqui, vários Parabéns, responderam Tóquio, não foi só o João Vitor, não. Então, vários, parabéns a todos. Vamos para mais uma então. Qual cidade é esta? Passem para a próxima, por favor. Vamos para a próxima. Para a próxima. Isto. Qual cidade é esta? Esta cidade é uma cidade importantíssima. Quer uma dica? Eu acredito que para muitos é a cidade mais importante do mundo. Acho que falei tudo agora, hein? Já estão. Falei tudo, para Eles muitos. estão espertos. Espertíssimos. Então, qual cidade? Acertaram? Vou tentar pegar o nome de um aluno aqui para... Pedro Henrique falou Nova York, Nova vários York, outros isso, aqui também. Nossa, arranha-céus, Nova York, nossa, maravilhoso. Gente, é um lugar espetacular, assim, no cinema, na cultura, na arte, como polo econômico, um polo político, a ONU fica lá, uma cidade maravilhosa. Próxima,
Ah, eu consegui passar na tela. Qual cidade é esta? Olha aí, esta cidade, o que eu poderia falar sobre ela? Bom, eu poderia falar que ela fica na Europa. É uma cidade europeia e é uma cidade que é conhecida... Deixa eu ver para não... Alguém acertou, professora Tayana? Alguém antes de eu dar dica? Tem várias aqui, ó. Meu Deus do céu, peraí. Peraí, gente, tá difícil. Deixa na tela, vamos lá. Que cidade é esta? Estão chutando qual? Ai, eles falaram aqui Veneza. Veneza, não. Madrid. Madrid, quase. Barcelona. Isto, Barcelona. Ah, achei. Exatamente, Barcelona. Deixa eu falar o nome do... Ai, perdi o nome do aluno. Ah, achei aqui. Sou eu. O nome do aluno é Sou Eu. Aí sou eu? Muito mais. Ah, mas tudo bem. Um abraço, Sou Eu, para você. Sou eu, Participou conosco. Tem mais uma. Consegui passar de novo, olha só. Qual cidade é esta? Olha aí. Esta é uma cidade também não, né? Ela fica na América. Fica na América e eu vou dizer, é uma cidade que ela é conhecida, o país é conhecido pelo seu churrasco. Nossa! Churrasco? O pessoal lá faz um assado muito bom, né? Faz um assado muito bom, vinhos, né? A cidade, não, o país, né? Você falou churrasco, vai colocar o Brasil, mas... Brasil? Você acredita que o Brasil é conhecido pelo churrasco? O Brasil é samba, o Brasil é futebol, né? Deixa eu falar... Essa cidade, o país dessa cidade também é conhecido pelo seu futebol. Ó, estão falando aqui, Pedro Rodrigues está falando que é Dubai. Dubai não, fica na América. Fica na América. Essa cidade, ninguém falou... Ó, Michele falou, mas é cidade, Michele. Cidade, eu falei o país para poder orientar, não, tá, deixa eu ver. Peraí, essa vamos... cidade... não, Pro não vou ler o da Pro, a Pro respondeu. Fala certo? da Pro, fala da Pro. Cadê? Professora. Não, vamos falar da menina. Mariana, Buenos Aires. Buenos Aires? Mariana. Professora também, viu? A professora também, perdi o nome da prof, desculpa. Grande abraço. Mariana, isso mesmo, Buenos Aires. Vamos lá. Passem, por favor, para a próxima. E essa cidade, qual a cidade é esta? Acredito que seja a última do nosso pequeno quiz de início. Qual cidade é esta? Então, para essa cidade, deixa eu ver, uma dica que eu poderia dar. Cidade, gente. Cidade. Deixa eu ver uma dica. Essa cidade, eu poderia dizer que é uma cidade, olha, quase faraônica. Uma cidade faraônica. Nossa, mais que isso, Eles estão falando Jerusalém, Babilônia, Roma. Lembra a ideia. Essa cidade, alguém falou... Istambul. Alguém falou... Ai, meu, Israel. Israel Jerusalém já foi falado. Não, eu ouvi alguém falando Cairo? Não. Mas é Cairo. Cairo, no Egito. Opa, Cairo, alguém falou, peraí. Opa, falaram A Proana. Professora Ana, um grande abraço, acertou, isso mesmo. Gente, cidades pelo mundo, né? Cidades famosas. Tem mais, bastante gente. Eu queria muito colocar a sua cidade. Presta atenção, na sequência da aula falaremos sobre isso. Então, participe no chat conosco. Em um minutinho, responda a esta pergunta. Se você pudesse escolher qualquer cidade do mundo, qualquer uma, para viver, pode ser até uma das que nós colocamos agora no chat, né, para vocês conversarem, mas se pudesse escolher qualquer cidade do mundo, qual seria e por quê? Um minutinho e já voltamos. E vamos lá, estamos aqui nos divertindo com as posições aí que vocês estão escolhendo, as cidades, onde vocês vão morar. Nossa, bacana, bem legal, né? O Paulo Ricardo falou que quer ficar em Nova York porque ele sonha ir para um lugar que tenha um clima frio, certo? Então ele pensa em ir para Nova York. Buenos Aires é um pouquinho ameno, né? Podia ser por aqui também, mas Nova York tem outros atrativos, né? Bem legal. Giovanni é para o Canadá porque ele quer ir para uma cidade grande, uma capital, e ele pensa em algum lugar, o país, Montreal, ele quer ir para uma né? cidade Montreal, de lá. Né?
por aí. Mas... Tem muitas aqui. Nova York, todo mundo Nova quer York. vai lotar Nova York aqui. Pô, bacana, já é cheia, né? Então, gente, olha... Tóquio, porque gostaria de conhecer melhor o Japão, Letícia. Conhecer melhor o Japão. Mas, gente, vocês escolheram a cidade, falaram os seus porquês, mas eu queria um pouquinho mais a fundo, pensa nessa perguntinha e em 1 minuto compartilhe conosco. O que torna uma cidade perfeita para os seus habitantes? Você quer ir para lá, Londres, Nova York, as cidades do Canadá, né? Agora, na tua opinião, o que torna uma cidade perfeita para os seus habitantes? Eu sei que é pouco tempo, mas compartilhe conosco, 1 minutinho e já voltamos. Interessante pergunta. Gente, são muitas as participações, como sempre, né? O Gabriel fala que a segurança e o lazer. Então, ele coloca ali... Nossa, importantíssimo, né? Fatores, viver em algumas cidades europeias, poder ir e voltar ao horário que você quiser, isso é importantíssimo. O Arthur já fala seus pontos turísticos e o clima. Então, então que ele já importa... pensa cidades onde você encontra bastante gente, né? O clima, ele liga mais na temperatura, né? Bacana, que legal. Qualidade de vida tá ganhando em disparada aqui. Thaís, Guilherme, Lucas, Gisele falou sobre qualidade de vida, Gustavo também. O Gabriel falou sobre cultura e qualidade de vida. Então, gente, olha, eu tô adorando essa participação de vocês, mas eu queria que, como a gente tá fazendo um debate, não tem resposta errada, por enquanto, tá certo? Agora, quando a gente fala qualidade de vida, é muito amplo, né? Então, pense um pouquinho mais a respeito, desenvolva esse raciocínio e pensa, o que é, não vai ter essa pergunta aqui para nós, mas pense para você, o que é qualidade de vida para você, né? Porque para alguns, qualidade de vida para um aluno, agora há pouco ele falou que é ter pontos turísticos, para outros pode ser segurança, para outros pode ser saneamento básico, né? Eu sei o que é qualidade de vida para mim, então pensa nisso um pouquinho mais. Um aluno que também falou uma cidade que tenha segurança e leis justas. Isso, olha, é qualidade de vida. Então, quem pensa em qualidade de vida, tá certo, mas tenta aprofundar um pouquinho mais nisso, mas essa não é a nossa pergunta, é para você pensar e refletir. A pergunta agora a última dessa sequência de atividades em 1 minutinho responda, essa é importantíssima. Qual é a melhor coisa da sua cidade? E por que esta é a melhor coisa da sua cidade? 1 minutinho e já voltamos. Vamos lá. O Luan falou aqui de diversidade de culturas. Achei bem interessante, Luan, o que você colocou, né? Então, tem educação em praia, o Rafa colocou,
pessoal coloca muito praia aqui, é verdade, né? A Pro Mariana que colocou praia, eu também acho. Comidas e festas, a O Yasmin pessoal mora na colocou. praia, ó, que legal, o pessoal do litoral, né, ouvindo a gente, que assistindo nem a um gente, que pouquinho de bacana. inveja, Nossa, meu gente, Deus. que inveja de vocês, está calor hoje. Eu sei que estamos em pandemia, mas só o fato de estar na praia, que esse clima mais maravilhoso, né, bem legal. O Shopping Internacional, acho que tá querendo falar o Shopping Internacional Guarulhos aqui, Opa, né? o cara é Vic? de Guarulhos, aí é conterrâneo, um abraço pra você, cara. Parte é de isso aí. lazer e cultura, a Mariana falou. A população também está falando assim, das pessoas, né? A diversidade de As pessoas. que bacana. Então, gente, olha, vamos pensar sobre isso hoje, porque vamos de novo tratar da peça O Rio de Janeiro em 1877. E a peça fala sobre a cidade do Rio de Janeiro. Na última aula, na terça-feira, nós falamos porque o Rio de Janeiro tem esse nome, apresentamos alguns problemas atuais do Rio de Janeiro e os problemas que vêm de longa data. Falamos que os problemas que acontecem numa cidade, eles não acontecem do dia para a noite, são consequências de escolhas históricas, equívocos históricos, e que a culpa geralmente recai sobre, claro, sobre os responsáveis, que geralmente são políticos, mas também são a população. A gente tem que pesquisar, ler, olhar e ver o que acaba a nossa parte. Sem querer fazer proselitismo, sem querer ditar caminhos, eu quero que cada um tenha a sua experiência, sua expectativa e leia o texto de maneira a observar que alguns problemas que estão apontados no texto e também estão nas nossas cidades hoje, ou seja, a literatura ela se renova, né? O texto teatral ele é vivo. Então, na tela, os personagens que nós tratamos na última aula, né? Então, os personagens todos aí da peça, né? E nós tratamos na última aula específico da política, da febre amarela e do beriberi. Nesta aula, vamos tentar, né, alcançar esses outros personagens. A Ilustríssima, a Seca, a Inundação e City Improvements, né, que são as melhorias da cidade. Então, um trechinho da peça para nós, vamos lá. A professora Tayana fará o Bedel, eu farei a Seca. Então vamos lá. A Seca. Pronto. Ela vem acompanhada desses horrores, né? Quando aos homens faço guerra, andam desgraças aos molhos. Secam-se as fontes da terra, abrem-se as fontes dos olhos. A inundação. Presente. São horrorosos meus feitos. Ai, que tragédias, que dramas. Os rios saltam dos leitos e os homens saltam das camas. Gente, que texto bacana. É o texto que está na página 96, esse trecho específico na página 97. Então, uma perguntinha para vocês na tela. Na fala, secam-se as fontes da terra, abrem-se as fontes dos olhos. Qual é a interpretação que você faz dessa fala da personagem Seca? Por que ela fala isto? O que ela quer dizer quando ela diz esta fala? Um minutinho e já voltamos. E vamos aqui, a primeira bateria de respostas aqui. A Ana, a Thaís e o Rafael. A Ana falou lágrimas, Thaís porque as pessoas choram, que perderam. E o Rafael também fala sobre choro. Vamos descer ainda aqui. Lágrimas e horrores que provocam. Ele cria uma espécie de uma antítese aí, né? Quando ele diz, olha, secam-se as fontes da terra, ou seja, quando para de chover, quando está tudo seco, as pessoas começam a chorar, né? Abrem-se as fontes dos olhos, ou seja, com seca as pessoas choram. A seca é um motivo de tristeza. E olha, como ele fala que no Rio de Janeiro a seca está presente, a falta d'água.
né? Quando ele está falando da falta d'água, eu acredito que no Rio de Janeiro não é aquela falta d'água que a gente está acostumado a debater, né, com relação ao Nordeste brasileiro, que também é uma chaga, mas é o outro problema relativo a eles, né? Acredito que eles estão falando da distribuição de água, né, na cidade, né? Que é algo necessário e algo urgente. Ou seja, essa questão de debater a distribuição de água, né, água da torneira, quando seca aquilo, a gente começa a chorar porque não tem como lavar roupa, beber água. Então, é algo que não é novo, não é um debate premente no século XX e XXI, vem desde o século XIX. Então, são problemas que nós não resolvemos ainda. Então, estamos falando de uma comédia ou de uma tragédia, esse texto, né? É um trágico que busca ser engraçado. Tire suas conclusões. Próxima pergunta. Os rios saltam dos leitos e os homens saltam das camas. Qual a interpretação que você faz desta fala da personagem Inundação? 1 minuto e já voltamos. A gente falando agora da personagem Inundação, a fala da personagem, né? Os rios saltam dos leitos e os homens saltam das camas, né? E os nossos alunos participando. Muito obrigado pela participação de vocês. Professora Tayana, o que os alunos responderam? Então, eles falam aqui sobre a inundação, né? E tem a Giovana aqui que fala da inundação das ruas e as pessoas tendo que sair da sua própria casa. Então, elas têm que evacuar e sair, fica bem complicado. É esse o caso que eles falam que saltam das camas, né? Sai do seu lugar de conforto ali. Exato. Gente, e fica desabrigado. Percebo isso. Isso aí é uma figura de linguagem chamada metonímia, né? Os rios saltam dos leitos, os homens saltam das camas. Isso aí é a parte pelo todo. Quando eu falo que os homens saltam das camas, não é só das camas, das casas, né? Eles ficam desabrigados, né? E os rios saltam dos leitos, ou seja, os rios, eles extrapolam, né? Na verdade, os rios são feitos para extrapolarem os leitos, né? Tem a área de várzea, né, professora? Tem até um documentário que você estava falando comigo na terça-feira. Entre Rios, né? O aluno que não assistiu, assista ao documentário Entre Rios, que ele vai falar sobre a história ali de como foi construída a cidade de São Paulo, em cima praticamente do rio Tamanduateí, e assim foi construída a urbanização da cidade. Vocês vão ver o que resultou essa urbanização. Quer dizer, a gente está vendo nos dias de hoje. Você vai ver como foi construída essa cidade em cima desse rio. Aí fica bem complicada a situação. Veja no YouTube esse documentário. E algumas coisas que são paradoxais, né, que são complicadas. Por exemplo, existem leis que proíbem a construção de construções à margem dos rios. E nós aqui em São Paulo, há muitas décadas, não é algo novo, sim, construímos não apenas casas, como avenidas à margem dos rios, né, as marginais. Ou seja, é algo que hoje é ilegal, mas que antes não era ilegal, mas que não era inteligente, né? Então são escolhas que hoje repercutem na nossa vida, no nosso cotidiano. Uma estrutura dessa pode causar para uma cidade como São Paulo. Exatamente. Então, um texto do Arthur Azevedo fala de seca, inundação, fala de febre amarela, fala de beriberi. Problemas, o beriberi a gente nem sabe, os alunos nem sabiam, né? Nem eu fui pesquisar, porque eu não sabia. Só que secas, inundações, doenças ligadas à urbanidade, né? Ainda persistem. Então, gente, uma perguntinha para vocês. Como é possível resolver nas cidades brasileiras os problemas relacionados a secas e inundações? De maneira bem direta, 1 minutinho e já voltamos com a resposta de vocês.
Vamos lá, Emanuela fala sobre menos poluição nos rios, né? E o André Luiz fala sobre reservatórios, né? Seria a construção de reservatórios e barragens. Ele também dá essa possibilidade aqui, né? Sim. Guardar água, a estrutura, né? Saneamento básico, o Carlos Henrique também falou, então... Isso. Economia de Gente, água. nós aqui não somos professores de geografia, não somos professores da área, mas assim, nós somos pessoas e moramos em cidades. Não é à toa que a palavra cidade vem de... a palavra política vem de polis, que quer dizer cidade em grego, né? Ou seja, fazer política é você viver a cidade, não é você esperar que alguém resolva o seu problema. E falar isto não é tentar seguir caminho A ou caminho B, é você abrir a janela e ver que, olha, tem lixo lá fora e que você pode ser um agente transformador daquilo. E textos como esse me fazem pensar nesse tipo de coisa. Me levam, né? um pensamento fantasioso, né? Achar que vai chegar um ser iluminado e vai nos salvar do nosso estado, a gente não vai precisar fazer nada, vai chegar um ser e vai nos arrebatar e nos salvar. Isso não vai acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa, e o pouco que a gente faz muita diferença. Né? Eu acho que foi o John Lennon que falou esta frase, se eu estou errado, perdoe a citação errada, mas a frase é boa. Antes de mudar o mundo, dê uma volta ao redor da tua casa, né? Tem muita coisa ali para ser feita, e vamos fazer, né? Começar ao nosso redor. Então, é por aí. Um outro trechinho da peça, olha só, na tela, por favor. O Bedel fala, ele chama, né, a City Improvements, e a City responde, presente. Aí todos tapam o nariz quando ela entra, né? E ela fala, eu cá não sou de modéstias, do que as primeiras sou mais. Sou mãe de muitas moléstias e filhas de outras que tais. City Improvements, como eu falei para vocês agora há pouco e na outra aula, pode voltar para mim, por favor? City Improvements quer dizer melhorias na cidade. Então, na tela, por favor. Na tela está qual o significado da palavra improvements? Melhorias, né? Melhorias. Agora, em sua opinião, por que o autor utiliza o termo em inglês? Ele não fala melhorias urbanas. Estamos pensando no Rio de Janeiro em 1877. Por que ele usa o termo improvements e não melhorias? Um minutinho para as suas próximas respostas e já voltamos. E vamos lá, são tantas as respostas aqui. O João falou que é porque no exterior há mais melhoria do que aqui. A Luana diz que é por influência externa. E o Gabriel faz uma pergunta aí para o professor. Claro. É por conta do inglês, que é uma língua universal? Olha, a gente vai ler um texto daqui a pouco explicando melhor essa questão dessa pergunta. Mas faz sentido, né? No texto literário, quando o texto está escrito, a nossa visão, né? A nossa percepção do texto é sempre um pouquinho do nosso conhecimento de mundo, né? É por isso que temos aula de literatura para, a partir dos vários conhecimentos de mundo, construirmos a nossa visão geral do texto. Nesse caso, é porque a cidade do Rio de Janeiro, nesta época, em 1877, não consegui falar direito, professora, eu tenho um problema com números. Em 1877, saiu.
A cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX e no início do século XX, ela sofreu um processo de urbanização e de mudança drástica, tentando deixá-la um pouquinho mais ao estilo europeu, né? E então, por isso que quando você fala melhorias, fala não, improvements, que é uma espécie de ironia. Nós estamos perdendo um pouco da característica do Rio de Janeiro. Tanto que a gente nasceu com o Cristo Redentor lá no Corcovado, né? Bondinho, né? Aterro do Flamengo. Só que foram todas melhorias feitas depois do século XIX, né? Então não estavam lá. Tá? Então, é por aí, por isso, né? Vamos aprofundar um pouquinho ainda nessa aula, mas tem mais uma pergunta, responda, tá na tela. Sou mãe de muitas moléstias e filhas doutas que tais. É uma fala da Melhorias, né? Ela fala isso. Porque a melhoria seria a mãe de muitas moléstias? É melhoria. Então, por que a melhoria seria a mãe de coisas ruins? É contraditório, então, né? Especulem. O que vocês acham que poderia ser a resposta adequada? Já voltamos, um minutinho. E são muitas respostas aqui. O Ômega falou, pois piorou algumas coisas ao invés de melhorar. O outro porque tentou melhorar algo e piorou. E vocês estão bem nessas aqui. Agora tem o Gabriel e também depois eu tenho uma pergunta para fazer do Kaique. Não esquece de falar da pergunta. O Gabriel, ele fala assim, porque a melhoria é só para os ricos. Eu achei interessante essa resposta. Olha, essa resposta ela é pertinente, porque houve esse debate mesmo na época, porque a cidade do Rio de Janeiro, você tem um livro, O Cortiço, que era uma cidade que os habitantes mais pobres moravam no centro do Rio, né, em Cortiço. Com essas melhorias, eles acabaram indo para os morros, né? Então, muito da consequência da violência urbana do que é no Rio de Janeiro foi através dessa urbanização, dessa improvement mal feita. Ou bem feita, não sei. A questão aqui é debater isso, né? Eu não tenho respostas prontas para isso e nem sou a pessoa mais qualificada para tal, mas perguntar eu posso. E vocês também, por favor. O João Vitor, ele fala assim, são melhorias que excluem pessoas e só beneficiam um certo grupo. João então, Vitor, é bem isso também, aplausos para você, eu concordo com você, eu concordo plenamente. Eu acrescento algumas coisas, mas eu acho que com o que os mais alunos estão falando, acredito que é isto. Né? Tem a pergunta do Kaique, ele fala assim, essa peça, né, do Rio de Janeiro, 1877, é humor ou é tragédia? Ou os dois? Fiquei na dúvida. Então, Kaique. Aí, olha, essa resposta eu não vou te dar, cara. Não vou. Não vou, sabe por quê? Porque essa resposta é com você. Aliás, vou deixar em aberto. Leia o texto, está aqui a apostila de vocês, né? Então está aqui, na página 96. Você faz o seguinte, dá uma lidinha na cena inteira. Se for possível, você encontra na internet o texto completo, é domínio público, né, tranquilo. E faz assim, responda no Instagram lá, Centro de Língua Portuguesa, CMSP, underline, EM. O que você achou? Se é tragédia ou se é comédia? Mas essa resposta nós daremos para você e perguntaremos de maneira mais direta na próxima aula, porque nós estamos no meio do texto. Então, a nossa conclusão ainda não pode ser tirada, né? O professor desilude, a Eric falou. Que desilude? Não vou dar resposta, não. Quero que você construa a resposta de vocês. Claro. Gente, olha só. Na tela, o Rio de Janeiro, antes do improvement, né, antes da melhoria, em 1865. E o Rio de Janeiro atualmente, né? Então, me acompanhe. Panorama do Rio de Janeiro no início do século XX. No início do século XX, o Rio de Janeiro passava por graves problemas sociais, decorrentes em grande parte do seu rápido e desordenado crescimento, alavancado pela imigração europeia e pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre.
Na ocasião em que Pereira Passos assumiu a prefeitura da cidade, o Rio de Janeiro, com sua estrutura de cidade colonial, possuía quase 1 milhão de habitantes carentes de transporte, abastecimento de água, rede de esgotos, programas de saúde e segurança. Na região central do Rio de Janeiro, a Cidade Velha e adjacências, eclodiam habitações coletivas insalubres, cortiços, epidemias de febre amarela, varíola, cólera, conferindo à cidade a fama internacional de Porto Sujo, ou Cidade da Morte, como se tornara conhecida. A reforma urbana de Pereira Passos, período conhecido popularmente como o Bota Abaixo, visou o saneamento, o urbanismo e o embelezamento, dando ao Rio de Janeiro áreas de cidade moderna e cosmopolita. Com a finalidade de saneamento e ordenação da malha de circulação viária, Pereira Passos demoliu casarões, abriu diversas ruas e alargou outras. O alargamento das ruas permitiu arejamento, ventilação e melhor iluminação do centro e ainda a adoção de uma arquitetura de padrão europeu. Daí falarmos improvements, né? Tentamos europeizar a questão. Tá bom? Eu não estou conseguindo passar. Próximo slide, por favor. Próximo. Mais um trecho da peça, vamos lá. O Bedel fala, a junta da higiene, silêncio, também não veio. Quer me parecer que está ocupada com algum parecer. A ilustríssima? Ela responde, cá estou. E ela vem à boca de cena. Eu amo o povo, senhores, e as comunidades suas, mandando calçar as ruas em que moram vereadores. Vou repetir isto. Cá estou. Eu amo o povo, senhores, e as comunidades suas, mandando calçar as ruas em que moram vereadores. Volta para nós, por favor. Eu acredito que a Ilustríssima é o pessoal que faz o trabalho, né? Faz o trabalho urbano. E aí tá, né? A gente manda fazer calçamento, asfaltar as ruas. Quais ruas, né? Então, as ruas em que moram os vereadores. Então, ou seja, as ruas de pessoas com poder. Então, este é o grande debate. E continuem, nós estamos indo para o final da aula. Acredito que debatemos bastante coisa, foi muito proveitoso. Na tela, por favor. Opa, ainda não. Isto, ainda não. Indo para o final, não finalizando. Vamos lá. Em negrito, os personagens que tratamos na aula de hoje, né? Que tratamos, não que trataremos, que tratamos. A política, na aula de hoje e na aula passada. Política, febre amarela, a ilustríssima, a seca, a inundação, city improvements, o beriberi. Ou seja, brincando aqui, conversando, batendo papo, falamos já de 4, 6, 7 personagens de 19, né? Então falamos bastante coisa, conversamos muito. E agora um grande desafio, né? Para vocês. Olha só, gente, eu queria mesmo que vocês participassem a fundo desse desafio. Utilizando as redes sociais, lembra do começo da nossa aula, as fotos das cidades? Então, compartilhe uma foto famosa da sua cidade ou da cidade em que você sonha morar. Desafie os seus contatos a descobrirem de qual cidade é a imagem. Na legenda, escreva os aspectos positivos do local retratado. E para que todos participem, utilize a hashtag #EuNoCMSP. É assim, você, na sua cidade, uma foto da sua cidade, ou vai na internet e procure uma foto da cidade que você queira morar. Por exemplo, eu postei agora há pouco na nossa aula uma foto do Cairo, uma foto de Buenos Aires, uma foto de Nova York. Eu não falei qual era a cidade, eu fiquei perguntando para vocês. E eu dei dicas aqui. Então, quer ver? Eu tenho um exemplo aqui no próximo slide. Olha só. Faça isso no seu Instagram e compartilhe conosco. Olha, qual cidade é esta? Tem muitos problemas, mas é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. E a maior do Brasil que não é capital. Olha só, qual cidade é esta? Não, por favor. Você quer saber qual é a resposta? Eu vou postar daqui a pouco essa cidade no Instagram do Língua Portuguesa, CMSP, ensino médio. E vou querer que você também nos marque, né? Para a gente poder saber qual é a cidade que você sonha morar e qual é a sua cidade. Então, e na próxima aula vamos fazer uma leitura dramática, tentaremos ler o texto inteiro aqui, junto com você, do Rio de Janeiro em 1877. Fale os aspectos positivos da sua cidade e compartilhe conosco, tá bom? É isso, essa foi a aula de hoje. Professora Tayana, muito obrigado por participar conosco. Obrigada aos alunos, professores, professor Mauro, a todos, gente. Prazer. Gente, não esqueça de dar a sua opinião no QR Code, nos marcar para você receber as notificações, não esqueça de nos adicionar no Instagram e deixar a sua opinião. Um grande abraço, tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.